23, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. O senhor ou a senhora que ainda não é inscrito no canal, aproveite o card situado aqui na parte inferior do vídeo, clique nele e inscreva-se no canal. Muito obrigado. O foco do nosso objetivo é cidadania. E não existe cidadania sem respeito aos direitos. Para que se tenha cidadania, os direitos precisam ser respeitados. As críticas que surgem no nosso canal surgem em função do desrespeito dos nossos direitos. Nós estamos torcendo para logo não precisarmos fazer nenhuma crítica, porque isso é sinal que os nossos direitos estão sendo respeitados. Por exemplo, hoje eu fui à diretoria de veteranos e pensionistas, que é situada lá no aquartelamento que tem academia, Cefap, agora a Escola Superior de Polícia Militar também. E o atendimento foi excelente. Não para mim especificamente, para todos que estavam lá. Eu fiquei cerca de 1h30 na diretoria de veteranos e pensionistas e pude observar o atendimento de diferentes demandas, inclusive com relação à carteira de identidade também, que foi até zerada. Chegou o momento que não tinha mais ninguém para resolver essa questão. Cheguei, fui informado do que teria que ser feito, recebi uma senha, como tem que ser, e fiquei aguardando. Quando chegou a minha vez, fui atendido muito bem. Fui fazer um requerimento e para formalizar o requerimento era necessário uma pesquisa e os 2 militares de polícia que me atenderam não pouparam esforços em realizar essa pesquisa, que não era tão simples, porque era uma pesquisa relativa ao ano de 2009. Repito, no tempo que eu fiquei na diretoria de veteranos e pensionistas, não percebi ninguém sair de lá dizendo que foi mal atendido. Muito pelo contrário. Então, é exatamente essa nossa luta. A luta para que os nossos direitos sejam respeitados. Aproveitando que eu falei em carteira, um inscrito no canal, ele fez um comentário. Quando estava essa questão de como ia se regularizar essa situação, e ele fez uma comparação bastante interessante, que é a questão do tenente-coronel que, com 32 anos de serviço, requer transferência para inatividade e é promovido a coronel. Nos seus assentamentos consta que ele é coronel. Na sua carteira de identidade consta que ele é coronel. Realmente, essa comparação, eu acho que ela serve para dirimir qualquer dúvida existente a esse respeito. A cada dia que passa, a cada noticiário que eu assisto ou ouço, eu sou forçado a usar um termo com relação ao Rio de Janeiro que eu já usei tantas vezes que eu fico pensando, puxa, eu deveria buscar sinônimos desse termo para não repetir tanto. Mas hoje eu vou repetir. O Rio de Janeiro está se transformando em um estado surreal. Existe um estado e existe o estado real. Eu ouvi uma propaganda do governo estadual, ontem ou hoje, em que o governo alardeava
que tinha melhorado todos os serviços públicos, educação, segurança, saúde. Aí eu paro e penso, que estado do Rio de Janeiro é esse, onde todos os serviços públicos essenciais melhoraram? E esse surreal que não existe. Não existe. O real é que esses serviços públicos são horríveis. Os nossos direitos não são respeitados. Tanto na segurança pública, quanto na saúde pública, quanto na educação pública, quanto nos transportes públicos. Mas existe um Rio de Janeiro surreal, que só existe na propaganda e onde acontecem coisas. Antigamente existia uma expressão assim, do arco da velha. Quando era assim uma coisa inesperada, uma coisa extraordinária. Nós, militares do Estado do Rio de Janeiro, já fomos anteriormente denominados como servidores públicos militares. Aí nós tínhamos servidores públicos militares, servidores públicos civis, né? Hoje nós temos militares dos estados e do Distrito Federal e servidores públicos. Vamos tratar da recomposição salarial aqui no Rio de Janeiro. Parem e pensem se isso não é completamente anormal. As pensionistas não receberam nem a primeira parcela da recomposição. Os militares e os servidores públicos do Poder Executivo não receberam a segunda parcela. Os outros servidores públicos, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, eles receberam a segunda parcela desde janeiro. Como explicar isso? Recomposição salarial. Pensionista não recebeu nem a primeira. Militares e servidores públicos do Executivo receberam a primeira e não receberam a segunda. Os outros servidores públicos receberam a segunda desde janeiro. Ninguém consegue explicar isso. É por isso que existe o silêncio sobre esses assuntos, porque não tem explicação. É tudo nesse Rio de Janeiro surreal, que acontecem coisas assim. Aí nós pegamos, por exemplo, a GRAN. A GRAN não precisava ser criada, mas ela foi criada e integra o sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro. Sistema de proteção. E esse sistema desprotegeu os inativos, as pensionistas e os sequelados. Como é que alguém cria um sistema de proteção que desprotege? Só nesse Rio de Janeiro surreal. Esse onde todos os serviços públicos são maravilhosos. Agora, nós padecemos no Rio de Janeiro real. As pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras no Rio de Janeiro real. Agora, qual é a explicação para terem inventado a GRAN? Não tem. É o silêncio. Por que o sistema de proteção desprotege? Qual é a explicação para criar um sistema de proteção que desprotege? Não tem explicação. Como não tem explicação, não consegue entrar na cabeça de ninguém
o senhor Pezão e o senhor Sérgio Cabral estarem aparecendo em vídeos com claro intuito político. Qual é a explicação para isso? No mundo da normalidade, ninguém pensaria nisso. Mas nós vivemos nesse Rio de Janeiro surreal. Aí se consegue até explicar. Porque se ignora a realidade. Porque a realidade do Sérgio Cabral é ter sido condenado a 400 anos. São 2 ex-governadores que foram presos. Essa é a realidade, mas eles trazem para o mundo surreal. E aí, Sérgio Cabral pode ser candidato agora a vereador, a prefeito, talvez ele espere mais um pouco para ser candidato a governador de novo, ou a deputado federal, ou a deputado estadual. O Pezão parece que já vem candidato a prefeito de Piraí. Nós, cidadãos de bem, precisamos pôr um fim nesse Rio de Janeiro surreal. Por isso, aqui no nosso canal, nós fazemos tantas críticas, nós levantamos tantas questões, porque cada um de nós, como cidadão brasileiro, tem que ter os seus direitos respeitados. Como se pagam 2 parcelas de recomposição salarial para parte dos servidores públicos, paga-se uma parcela para parte dos servidores e para os militares e não se paga parcela nenhuma para os pensionistas. Isso é uma tremenda falta de respeito. Aí se anuncia que vai se pagar o piso nacional da educação. Uma tremenda, aspas, enganação. Tanto que os profissionais da educação pública farão um ato de protesto no dia 18. 18 às 14 horas, no Largo do Machado, com uma caminhada até o Palácio Guanabara. Eles estão na luta contra esse Rio de Janeiro surreal, onde os direitos são violados e reina o silêncio. Repito, eu tenho muita esperança no Ministério Público, na investigação que o Ministério Público vai fazer do nosso caso. Que poderíamos até acrescentar mais um detalhe nesse surrealismo todo, é que pagaram por 14 meses as pensionistas com rubrica de pensão especial, mesmo alegando que a grana é pro labore faciendo, e mesmo após a Polícia Militar ter dito que não era para pagar. Isso é surreal, isso é absurdo. Isso tudo tem que ser investigado. Se não investigar, não descobre a verdade. Se não descobrir a verdade, não conserta. A mentira não conserta nada. A mentira só aumenta o problema. O que resolve é a verdade. É se identificar o problema, se investigar as causas e se apurar a verdade,
para que se possam ser adotadas aí sim as providências cabíveis para sanar o problema e para responsabilizar aqueles que deram causa. Sinceramente, para mim, está ficando insuportável viver nesses dois Rios de Janeiro. Um Rio de Janeiro que o Estado diz que a segurança pública melhorou muito, e o Rio de Janeiro que eu não posso sair à noite com o meu carro, que eu posso ser assaltado no primeiro sinal. Não dá. Não dá para ter um Rio de Janeiro imaginário e o Rio de Janeiro real. Para que isso mude, depende de cada um de nós. E não é só na nossa luta de grão para todos, grão para todos, grão para todos, recomposição salarial já. Não. Depende da nossa luta também para termos uma segurança pública de boa qualidade, uma educação pública de boa qualidade, uma saúde pública de boa qualidade. Afinal de contas, nós merecemos ter uma vida de boa qualidade. Nós não temos que viver com medo de ser vítima de uma violência a qualquer momento. Nós não temos que viver com medo de, se sofrer uma violência e sobreviver, ser socorrido no hospital público e lá não ter os recursos necessários para salvar a nossa vida. Nós não temos que viver tendo que colocar os nossos filhos em escolas particulares em função dos graves problemas que existem na educação pública. Nós não podemos viver assim, nós não podemos achar isso normal. Então, cada um de nós tem que lutar por essa cidadania plena. Cidadania plena é o respeito de todos os nossos direitos. Estamos muito longe disso? Muito longe. Que no Rio de Janeiro, então, eu acabei de citar alguns exemplos de total desrespeito. Total desrespeito. Mas nós temos que lutar. Porque não existe alternativa. Se as pessoas de bem não lutarem, vai ficar cada vez pior. O Rio de Janeiro real vai ficar cada vez pior e eles vão continuar com esse discurso do Rio de Janeiro imaginário aqui, completamente fora da realidade. E eles têm cara de pau para fazer isso. Basta você, quando aparecer uma propaganda política do governo estadual no seu aparelho de TV ou no rádio do seu carro, preste atenção no que eles falam. Eles falam sobre algo que não existe. Descaradamente. Mas nós podemos começar a mudar esse processo. Vamos na nossa luta. Grão para todos, grão para todos, grão para todos. Recomposição salarial já. Juntos somos fortes desde 2007.